Burocracia de quem é trabalhador autônomo é o tema da live de hoje. Estou aí fazendo uma série de lives para esclarecer alguns pontos muito importantes para quem quer ficar rica sem problema com a Receita Federal, porque, gente, o propósito é esse: ficar rica sem ter problema aí com o governo, com a Receita Federal, porque senão não vai adiantar muita coisa a gente ganhar dinheiro se a gente tiver cheio de dívida tributária posteriormente. E antes de mais nada, eu vou reforçar, na realidade eu vou falar um pouquinho sobre uma pequena diferença que eu vejo algumas pessoas cometendo. Na realidade, sim, né? A pessoa não sabe muito bem do que se trata. A questão da diferença entre o profissional autônomo, o profissional que trabalha em CLT, profissional liberal e o empresário. São coisas diferentes e não quer dizer que essa pessoa é ou não é empreendedora, tá? Empreendedor é uma mentalidade. Você pode ser um empreendedor ou uma empreendedora trabalhando em CLT de carteira assinada. Você pode ser uma empreendedora que é uma profissional autônoma, e você pode ser uma empreendedora sendo empresária. E pode também não ser, porque o empreendedorismo está aí nessa mentalidade. É muito importante saber essa diferença, tá? Porque não é porque você tem um CNPJ ou você é um trabalhador autônomo que você é uma empreendedora, tá? Porque tem que ter essa mentalidade disruptiva. São coisas diferentes. Então vamos lá. Infelizmente ou felizmente, não sei ainda. Bom dia, já clica neste aviãozinho, convide suas amigas para juntas ficarmos ricas sem problema com a Receita Federal. É muito interessante porque eu vejo muitas pessoas aqui no Brasil que simplesmente vão aí para empreender, para trabalhar, empreender não, né? Para trabalhar por si próprio, faz recebimentos e não se atenta com a questão burocrática. Então, eu vou sempre reforçar, gente, todo mundo que está aí em meios produtivos, faz recebimento de valores, né, faz intermediação, vende aí produtos ou serviços, tem que pagar tributo. Fim de papo, tem que ter a regulamentação específica, principalmente que depois de 2020 a gente teve aí a bênção do Pix. E não pense que é só para melhorar a nossa vida. Sim, melhora muito, com certeza, mas é também uma forma de controle, tá? Onde o governo ele consegue aí ver melhor como que está funcionando a questão da produtividade dentro do nosso país, até para poder medir o PIB, gente. Então, assim, vamos tentar desmistificar, desrancificar, achar que tudo é um problema. Ao contrário, talvez você só não saiba o como fazer, tá? Então, por exemplo, você é uma profissional liberal, ou você é uma profissional autônoma, né? Você tá aí, você é uma cabeleireira, tá trabalhando na tua casa, você não tem MEI, você não paga contribuição pro INSS. Minha filha do céu, não pode, tá? Então, vamos lá. Ponto principal do que considera-se um trabalhador autônomo é a pessoa que trabalha para si mesma, ok? Ela não tem subordinação a ninguém, né? Não tá aí linkado a nenhuma empresa, e pode ser que nem mesmo em relação a um CNPJ, porque eu vou falar primeiro do conceito e depois vou falar das questões de tributação. Então, a gente precisa ter clareza do como que eu estou trabalhando. Tá? Eu estou trabalhando como? Com o quê? Hoje eu faço venda aí de produtos da Natura, da Avon, eu sou um psicólogo, eu sou uma nutricionista, uma fisioterapeuta, eu sou uma contadora, um advogado. Então, como? O que é que você está fazendo de intermediação, de troca de serviço ou produto? E qual valor está caindo aí na minha conta pessoa física? Vou sempre ser redundante. Com o advento do Pix, tá? Não tem mais jeitinho, não tem como esconder que você tem feito recebimentos. Agora, o fato de você ter recebimentos na sua conta pessoa física não quer dizer que você vai pagar tributo, tá, gente? Porque a gente tem uma faixa de isenção.
O grande problema que eu vejo aqui é que as pessoas desconhecem algumas informações extremamente relevantes e não fazem o seu controle. Então, se você não tem controle do que você recebe, eu vou falar inicialmente do que você recebe, vai ficar muito difícil saber se você está numa faixa de isenção ou se você realmente precisa pagar algum tributo. Tá? Eu sei que as pessoas não gostam desse tema, não gostam de ouvir falar sobre burocracia, mas a burocracia ela só é chata e ruim quando você não conhece, tá? Quando você não entende. Por isso que a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, e eu estou aqui para ensinar ou tentar da forma mais didática que eu consigo, tá? Então vamos lá. Você precisa entender, eu não tenho carteira assinada. Não tenho. Eu não tenho um CNPJ, mas eu faço ali uma venda de Natura, de Avon, ou eu estou afiliada aí a algum produto da Hotmart, eu faço algum tipo de venda intermediando e esse valor cai na minha conta. Você precisa saber o que você faz. Eu sou uma advogada, mas assim, eu trabalho só meio período, então eu acabo não recebendo tanto, porque talvez aí não vale a pena abrir, por exemplo, um CNPJ. O ponto principal é você saber como você está trabalhando, ok? E quanto você está recebendo deste trabalho, tá? Porque são fatores importantes para definir qual de fato a burocracia que você vai tendo ao longo do tempo. Não que seja um problema você trabalhar como um profissional autônomo, só que precisa entender que tem a burocracia também, tá? Um ponto importante é a questão da contribuição para o INSS, gente. Você vai trabalhar como autônomo, você perde alguns benefícios, e eu sempre falo muito isso, de quem trabalha de carteira assinada. Por exemplo, quem trabalha de carteira assinada, quem é responsável pela contribuição do INSS, o destaque do imposto de renda, é a empresa que contrata a pessoa. Você recebe no seu contra-cheque o valor líquido, e eu já falei sobre isso em umas lives anteriores aí, é só você ir lá no meu canal do YouTube, que tá lá disponível, ou entrar aqui no Instagram e dar uma caçada aqui no feed, que eu falei exatamente sobre isso. Já quando a gente vai ser um profissional autônomo, né, não tenho chefe, eu sou chefe de mim mesma, eu fico com essa burocracia de ser responsável por fazer essas contribuições. O ponto 1, muitíssimo importante, extremamente importante, pelo amor de Deus, chancela isso na sua cabeça. Contribuição para o INSS, tá? Há um tempo atrás eu dei uma mentoria online, acho que era umas 30 mulheres, era uma mentoria fechada, e aí eu tô ali discursando, e me atentei que a grande parcela das mulheres que estavam ali naquele curso específico, que era para trabalhar como autônoma, não tinha recolhimento de INSS. Gente, pelo amor de Deus, a grande parcela das mulheres, eu tive que parar tudo. E assim, eu fiquei muito chocada. Por quê? Eram mulheres maduras, a grande parcela era mães, tá? Mães, e simplesmente não contribuíam pro INSS, gente. E qual é o problema disso, Dani? Se essa mulher passa mal, vai cair o dinheiro aonde? Vai ter uma mágica que o dinheiro cai na cabeça para ela poder pagar as contas? Se você não faz contribuição para o INSS, você não tem direito a auxílio doença, auxílio acidente de trabalho, alguma coisa nesse sentido, auxílio maternidade, se você ficar grávida. E na questão da velhice, ter pelo menos, gente, um salário mínimo de contribuição para que você possa custear a sua vida, tá? Porque dinheiro, não existe uma mágica que ele vai cair na nossa cabeça. Então, a gente precisa ser responsável com as nossas vidas no agora e no amanhã, tá? Porque eu, Daniele, eu tenho 2 filhos. Gente, se eu passar mal, eu tô ferrada. Por que eu tô ferrada? Oxe, porque é eu para eu e para os meus 2 filhos ainda. Então, eu tenho que ter pelo menos uma contribuição para poder me dar uma segurança, tá? Uma segurança, porque só um salário mínimo para mim não é o suficiente,
mas já é alguma coisa, tá? É diferente de zero. 1.402 é diferente de zero. Então, tem que parar e ser responsável em relação a isso. E não somente, né, uma questão de saúde, que as pessoas dizem, não, Deus me livre e guarde. Gente, eu passei um perrengue no mês passado, do nada, assim, ó, fiquei com pneumonia, e é sobre isso. Como que a gente vai prever essas coisas? Não dá pra prever. Então, a gente tem que se amar ao ponto de cuidar da nossa eu do agora e o eu do futuro, fazendo, por exemplo, a contribuição do INSS, tá? Pagando o INSS. Se você é uma profissional autônoma, você vai pagar a guia do INSS de forma manual. Você tem duas opções, inclusive. Pagar 20% sobre o salário mínimo, que te dá direito a todos os benefícios, a aposentadoria por tempo de contribuição, e você pode escolher fazer a contribuição de 11% sobre o salário mínimo, que vai te dar menos benefícios, vamos colocar assim, mas ainda assim te garante aí no longo prazo, pelo menos 15 anos de contribuição, tá, gente? Um salário mínimo lá na sua melhor idade, que dá uma média de R$156, gente. Porra, R$156, gente, pra você conseguir dormir na paz de Jesus, sabe? Eu vejo pessoas gastando isso numa balada, sabe? Eu vejo mulher aqui postando na porra do Instagram um drink, que só o drink é 50 pau, e não tem capacidade de pagar R$156 para se proteger. Isso é falta de amor próprio. Vocês me desculpam, cara. Vou aqui chamar logo na chincha. Tá? Se você não é carteira assinada, então, tá? Pense que se você está fazendo recebimentos, você precisa contribuir para o seu INSS. Passou de 18 anos de idade, cara, é super importante já começar a contribuir. Ponto. Passou de 18 anos, já começa a garantir pelo menos um salário mínimo. E inclusive, os velhos agradecem. Porque os velhos, eles só conseguem se aposentar se tiver novos contribuindo. Se os novos não contribuírem, os velhos não vão conseguir aposentadoria. Então, vamos aí entender como que o sistema funciona, normalizar isso, normalizar a burocracia, sabe? E tá tudo bem. Hoje eu vejo um advento muito grande da questão do empreendedorismo. Não que isso seja ruim, tá? É muito bom as pessoas quererem autonomia, quererem ter liberdade de tempo, ser chefes de si mesmo. Eu acho super bacana. Só que isso precisa de responsabilidade, tá? E cumprir com as burocracias. E tem que ser normalizado. Quando você trabalha de CLT, a empresa que te contrata é que é responsável por isso. Você só tem que ter a responsabilidade de saber administrar isso da sua educação financeira pessoal, tá? Então, aí você quer ser chefe de você, você tem a burocracia do negócio e aprender a gerenciar a sua vida pessoal. Então, você tem dois tipos de gerenciamento que você precisa fazer do dinheiro que você recebe. Um outro ponto de atenção é principalmente para profissionais liberais, tá? Contador, advogado, nutricionista, psicólogo, médico, algum tipo de enfermeiro, enfim, qualquer profissão regulamentada por um conselho precisa se atentar, porque você precisa pagar o ISS à prefeitura, principalmente se você for prestar serviço para outras clínicas, tá? Então, você tem que ir até a prefeitura, fazer o seu cadastro e pagar o ISS anual para que você possa aí ter, a poder emitir nota fiscal para pessoa jurídica. Inclusive, é importante você pensar nisso, tá? Se você for profissional, contador, advogado, nutricionista, dentista, médico, porque, por exemplo, médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, algumas despesas de advogado podem ser dedutíveis do imposto de renda. E aí a pessoa precisa do quê? De nota fiscal, precisa de recibo. E se você não tá fazendo o dever de casa, e aí o outro cidadão vai lá e informa que você, que comprou de você lá, sei lá, um serviço dentário, e você não pagou o imposto, você vai ser cobrado, amigo. Então, cada um aqui denuncia o outro. É sobre isso. Então, fica ligado, tá? Eu vou aqui voltar e vou ser redundante.
contribuição para o INSS, tá? Que é a aposentadoria. Para profissionais autônomos aí, de contador, advogado, fisioterapeuta, cadastro na prefeitura para você pagar o ISS anual, ok? E o imposto de renda. Chegamos aí. Em geral, tá, gente? São esses três, em resumo, no caso. São basicamente esses três impostos que precisam ser pagos. E aí é onde que é muito interessante. Porque as pessoas acham que se elas, por exemplo, forem fazer um carnê-leão, eu vou pagar imposto, nossa, a Receita vai me pegar. Claro que não, gente. Vai depender muito do valor que você recebe, de valores tributados. Às vezes eu pego uma pessoa aqui, né, que tá com dúvida, eu preciso abrir uma empresa. E aí eu vou apurar para ver se realmente existe a necessidade de abrir um CNPJ. Né? Eu pego, às vezes, alguns psicólogos, e aí eu verifico que a pessoa ainda tá começando e tá recebendo, tipo, R$2.000 por mês. E aí eu falo, cara, não vamos abrir CNPJ, tá? Faça o carnê-leão, e aí eu dou todo um checklist, tá? Pra pessoa, por quê? Porque quando você abre um CNPJ, você tem uma burocracia completamente diferente, o custo é muito mais elevado, tá? Porque esse tipo de profissional não pode ser MEI, tem que ser um CNPJ normal. Então, só que ele ainda tá começando, tá recebendo muito pouco, então não vale a pena. Quando que vale a pena, Dani, abrir um CNPJ? É quando você começa aí a receber mais do que R$3.500 e ainda tem uma certa análise de planejamento, porque se você tiver despesas dedutíveis, você pode chegar aí a uns 4.000 por mês sem precisar de fazer o CNPJ, mas precisa contribuir lá no carnê-leão. Porque quando passa da faixa de isenção, talvez você vá ter que pagar, sim, o imposto de renda. Só que se você tem despesa dedutível, você recupera esse valor no ano seguinte, tá? Agora, não pagar, não ter nada de burocracia, é viajar na maionese, tá? E aí tem um outro ponto muito crucial que eu analiso aqui. São pessoas que querem, por exemplo, entrar num financiamento imobiliário, quer entrar num financiamento de carro, quer comprar coisas caras, quer fazer viagens caras, essa pessoa não tem comprovação de renda. Gente do céu, isso não existe. Banco nenhum libera financiamento para quem não tem comprovação de renda. Então, não é que você vai pagar imposto, tá? Vou ser redundante, mas se você não tem documento comprobatório daquela renda de fato, você não vai conseguir fazer nada na sua vida, tá? Então, vamos ser maduros, vamos ser responsáveis, vamos entender como o jogo funciona. Se você acha que isso é muito ruim, eu vivo falando, falei isso com a minha irmã ontem, cara, empreender não é para qualquer um. Trabalhar com o chefe de você mesmo não é para qualquer pessoa. Você acha muito ruim, você acha muito chato, vá trabalhar de CLT e alguém vai ser responsável pela burocracia para você e você só fica por conta da sua vida pessoal. Tem que ter essa maturidade, senão você não vai ficar rica nunca. Ao contrário, você vai se encher de dívida, vai chegar na melhor idade, cansada e não vai conseguir se aposentar. É isso, esse é o fim do bolo. Então parem e raciocinem, porque passou de 18 anos de idade, já está em época de produtividade, vai contribuir para a porra do PIB, gente, pelo amor de Deus. Comece a entender que é pagar INSS, bom dia, que é sim, lá fazer o carnê-leão, se for o caso. Então parem e raciocinem, tá bom? Não pode aí ficar viajando na maionese. E aí uma coisa muito importante também, que precisa ser considerado, é fazer o controle de caixa, tá? Quando eu digo controle de caixa, não é a questão lá da sua conta de questões pessoais, tá? É o controle de caixa desse negócio que você está fazendo, que querendo ou não é um negócio. Vou aqui supor, tá? É uma contadora, legal. Essa contadora faz aí recebimentos no CPF dela, só que, por exemplo, ela tem despesa de sistema, ela tem despesas com outras coisas, ela vai ter que fazer esse controlinho de caixa para o INSS, para o ISS anual, para o imposto de renda. A diferença disso é o que vai ser utilizado para pagar as contas pessoais, tá?
Mas eu gosto sempre de deixar essa dica. Primeira coisa que você precisa é ter o valor da sua vida. Pra quê? Porque você faça o trabalho contrário. Eu sei quanto que eu preciso para pagar a minha vida. Ah, eu preciso de 3 mil reais para pagar a minha vida. Muito bacana. Como vou captar os 3 mil reais líquido? Ah, para eu ter 3 mil reais líquido, eu preciso de tantos clientes. Eu preciso fazer tantos atendimentos. E é assim, tá? Sempre abatendo ali os valores do custo desse negócio. Então, o controle de caixa, ele vai te ajudar nessa clareza. Você pode colocar tudo junto e misturado? Nesse caso, sim, você pode fazer tudo junto e misturado, porque você é um profissional autônomo, tá? Você faz o recebimento todo na tua conta pessoa física e aí você pode estar colocando. A única diferença é que tem que ser categorizado as despesas para a profissão, para que você possa informar no Carnê-Leão e fazer essa dedução do caixa, tá? Para você não precisar pagar mais impostos. E aí, assim, eu nem vou entrar muito nisso, porque é papo para outro momento. E a live aqui, ela é sempre mais curta, mas para já deixar pelo menos alguma coisa para vocês pararem e se atentarem. Caso contrário, não vai conseguir ficar rica, tá? E aí, e se a pessoa quer ficar rica dentro de uma certa ostentação, numa vida muito cara, aí ela vai ter que trabalhar mais. Aí a burocracia fica maior. E o imposto fica mais caro. Quanto mais você ganha, mais você vai pagar impostos, tá? E aí é onde normalmente as pessoas me perguntam, Dani, o que é melhor? CPF ou CNPJ? Ponto de atenção. Qual o valor do seu recebimento? Quanto você recebe? Então, dependendo do valor que você recebe, não vale a pena abrir um CNPJ, ok? Pra mim, vale a pena falar pra pessoa que é pra abrir a CNPJ? Claro que sim, porque eu ganho dinheiro com isso. Só que eu sei que a pessoa ela não vai conseguir manter isso. E aí, o que que acontece? Aí eu vou ter o trabalho de ficar mantendo um CNPJ. É isso, ficar mantendo um CNPJ pra pessoa não se endividar e não vou receber. Então, isso não é legal. Eu sempre gosto de dar clareza pras pessoas. O ponto de partida é, qual é o valor que eu estou recebendo? Ah, eu não sei. Então, tá viajando na maionese. Já para hoje, pega teu extrato bancário e gera lá o extrato de maio e verifica quanto que houve de recebimento dentro da sua conta bancária, tá? Ah, eu recebo dinheiro físico. Aí vai mais uma questão moral, não vou adentrar nessa situação, tá? Então, ponto de partida para você decidir se vai ser tributação no CPF ou CNPJ é qual o valor de recebimento e qual tipo de produto ou serviço. Vou ser redundante. Advogado, contador, fisioterapeuta, nutricionista, essas profissões não podem ser MEI. Agora, se você vende Natura, vende Avon, é afiliado da Hotmart, faz intermediação de venda, é uma cabeleireira, uma nail design, você já devia estar com o teu MEI aberto. Ponto. Devia estar com o seu MEI aberto. O MEI é uma das modalidades mais baratas, tá? Menos custosa para estar fazendo a tributação e menos burocrática também. Só que tem, por obrigação, fazer o controle de caixa. Porque você precisa saber quanto que você recebeu. Porque se passar 6.750 por mês, você tem por obrigação desenquadrar essa empresa e virar uma pessoa jurídica normal. E, gente, vamos normalizar isso, tá? Eu fico muito feliz quando as pessoas, normalmente, quando as pessoas vêm pra mim, elas vêm sem CNPJ. Eu faço todo um planejamento pra verificar, tipo, esse aqui tem que abrir MEI, não, esse aqui é Carnê-Leão. X período a gente vai estar abrindo a empresa normal ou vai estar descredenciando esse mês, porque eu não antecipo pilar de nada. Porque tudo vai depender do qual valor que você recebe por mês, tá? Então, e analisa a sua vida financeira, analisa isso, para que você não tenha problema posterior, nem em relação a débitos tributários, tá? A CPF ficar bloqueado, e se o CPF fica bloqueado, você não retira dinheiro da sua conta bancária. E também não poder se aposentar, ter um valor
aí de recebimento quando você estiver na sua melhor idade. Ou, volto, se você ficar doente, se você tiver algum tipo de acidente, você não vai conseguir um auxílio do governo para te ajudar nesse período de recuperação, tá bom? Então, vamos ficar atentos, sempre sendo muito responsável pela nossa vida financeira. Lembrando que quando você é responsável pela sua vida financeira, isso quer dizer que você se ama ao ponto de cuidar de si mesma. Olha que maravilhoso! Então, quando você vai anotar tudo que você recebe, tudo que você gasta, pensa que você está sendo assim amorosa com você. Quando você paga uma guia do INSS ou a guia do MEI ou uma guia lá que foi gerada pelo CNPJ normal, pensa que você está se amando ao ponto de cuidar de si mesma. Então, vamos ressignificar a burocracia na nossa cabeça. Pode até ser chato de fazer. Às vezes eu também acho muito chato. Eu faço com ranço. Porque eu me amo o suficiente de me proteger no hoje e no amanhã. E é sobre isso. Eu vou estar sempre aqui para estar falando um pouquinho sobre essa parte muito importante para a criação de riqueza. Então, se você quer ficar rica sem problema com a Receita Federal, continua me acompanhando aqui, a live vai ficar salva, tá? Eu vou colocar lá no meu YouTube também, e aí você pode compartilhar com a sua amiga que deseja também ter a sua própria liberdade. Lembrando que a liberdade, ela tem um preço monetário. Então, qual o preço monetário que você está disposta a pagar por ela? Um super beijo, fica com Deus e até a próxima live.